horas pontualmente, como combinado hoje, um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo ao longo desses 33 dias, mas hoje foi por um motivo especial. Mas mesmo que seja à noite, nós estamos aqui para o nosso dia 33 de 40. Então sejam todas muito bem-vindas a essa live do desafio. Desafio o recomeço, para que a gente leve todas as áreas da nossa vida além. E o tema de hoje, ele é fantástico, ele é incrível. Hoje vai falar de novo sobre perdão, sobre liberar perdão, sobre perdoar as pessoas, para que possamos verdadeiramente assumir as rédeas da nossa vida e sair do lugar de culpado, porque quem é culpado não faz dinheiro. Quem é culpado não vive uma vida plena. Quem sente culpa não vive a vida, apenas sobrevive. E eu falo de um lugar onde eu atendo quase que todos os dias mulheres que se sentem culpadas por algo que aconteceu, ou na infância, ou na vida adulta, ou com o marido, ou com os filhos, ou com os pais, ou com os irmãos, ou por conta do próprio trabalho que não tem o sucesso que deveria ter, que acha que deveria ter. Mas enquanto estivermos nesse lugar de culpa, de dor, de sofrimento, não acessaremos a promessa que Deus tem para mim e para a sua vida. Então, para que a gente possa começar o nosso encontro de hoje, eu peço que você pegue esse aviãozinho, manda para o Instagram. Hoje a gente está aqui num lugar, num horário um pouco diferente, né? Mas queremos ir além em todas as áreas da nossa vida, como a música de hoje, né? A música de hoje é Leva-me Além. E esse é o objetivo desse desafio, 40 dias para irmos além em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Não sei pelo que você está passando, mas eu posso te garantir. Se você esteve comigo aqui esses 33 dias, já estamos quase chegando 40, né? Eu tenho certeza que a sua vida não está mais igual. Então, para que a gente possa ir chegando aqui, boa noite, Regina, boa noite, Júnia, boa noite, Daniele, Nivaldo, Márcia, duas Márcia Gonçalves, Márcia Pasquarelli, Márcia de bem longe, Márcia de não tão longe assim. Sejam todas bem-vindas aqui. Já quero perguntar, vocês já fizeram a inscrição de vocês para a imersão? Não sei se vocês sabem, mas nós vamos ter uma imersão no próximo sábado, no dia 12 de abril, para que a gente possa fechar esse desafio com chave de ouro, fazendo um exercício de desbloqueio da sua mente. Isso mesmo. Vou trazer uma convidada super especial para estar com a gente no dia 12. Então, se você não fez, faça depois da nossa live de hoje, sua inscrição. Você que está assistindo, você que está passando por aqui depois, faça a sua inscrição, vem junto comigo. Dá esse passo, toma essa decisão na sua vida de dizer sim, eu quero recomeçar. Mas não naquele sentido de que vou recomeçar sempre, não. Eu vou recomeçar agora de um jeito certo. Eu vou recomeçar seguindo os preceitos que Deus quer para minha vida. Eu vou recomeçar de um lugar de filha amada de Deus, não só de uma sobrevivente. Eu vou recomeçar de um lugar onde eu assumo a minha vida, onde eu alinho as minhas emoções, onde eu moo o orgulho e onde eu decido ter Deus, família e trabalho. Decido ter essa ordem de fluidez, porque quando a gente inverte, quando a gente coloca o trabalho em primeiro lugar, quando a gente coloca os relacionamentos em primeiro lugar, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Então, boa noite para você que está chegando aqui. Pega o aviãozinho, convida mais alguém. Vai ali, ó, naquele aviãozinho que tem embaixo. O Instagram permite que você mande até para 50 pessoas. Manda, eu tenho certeza que você tem ali uma lista de 50 pessoas. Manda para as mulheres que você conhece. Manda para todo mundo que você conhece, que merece de alguma forma ter acesso a essa boa nova. Estamos vivendo um tempo especial. Semana que vem já entraremos na Semana Santa. Um período de renascimento em Cristo. E que você então aproveite essa energia, essa egrégora que está se formando pela igreja do mundo inteiro. E decida o que eu vou mudar na minha vida então. Qual área da minha vida precisa mais de atenção hoje? Decida por isso. Decida por isso. E para a gente já começar a lição 33 de hoje, que tem como tema Peça Perdão, como sempre, eu quero pedir que Deus venha sobre nós agora nesse momento. Então eu peço, Senhor Deus, querido Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó,
o Deus do meu pai, da minha mãe, o Deus da minha vida, o Deus da vida dessas mulheres e desses homens que aqui estão, ó Pai. Queremos te louvar e te agradecer neste domingo, neste dia 33. Queremos te louvar e te agradecer por ter nos sustentado, nos trazido até aqui. E que possamos cada vez mais e mais estar perto de ti, Senhor. Ilumine todas as palavras que saem da minha boca e todas as palavras que chegam no ouvido das pessoas que aqui estão, para que eu possa falar justamente aquilo que elas precisam ouvir no dia de hoje. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre mim, abençoando minha vida, minha família, meu trabalho, minhas clientes, assim também como a vida, a família, o trabalho, as clientes, essas pessoas que aqui estão comigo. Abençoe, Senhor, que possamos viver momentos maravilhosos nessa semana que se inicia. Que possamos consagrar a Ti, Pai, tudo que temos, tudo que somos. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Olha quanta gente. Pega o aviãozinho, gente. Rita, que bom ter você aqui. Paula, que saudade de vocês. Fátima, Abel, que bom ter vocês aqui. É muito, muito bom. Pega o aviãozinho, chama mais pessoas. Fica aqui comigo hoje. Depois já garante a sua inscrição para você estar comigo no dia 12. Na nossa imersão, o recomeço. Mas é para nunca mais recomeçar. Talvez você seja viciada em recomeços. E o convite é para que você recomece dessa vez, mas de uma forma para que você não recomece nunca mais. Esse é o objetivo, tá? Mas agora vamos entrar aqui na nossa lição. E hoje nós vamos trabalhar... Deixa eu baixar um pouquinho a música. Crônicas 2, 7, 14. Então pega a sua Bíblia, em Crônicas 2, 7, 14. Que diz assim... Se o meu povo, então Jesus está ensinando para a gente de alguma forma. Se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quando Deus nos faz essa promessa, e até mesmo quando Jesus realiza os seus milagres, quando ele passou por aqui, ele sempre dizia, né, que os seus pecados sejam perdoados, vai e nunca mais peque. Eu não sei o que você vem fazendo de errado. Você sabe. Eu não estou aqui para ficar como juíza, só para trazer luz para a sua vida. Mas você pode pegar essa leitura de hoje e dizer assim, Senhor, o que eu preciso entender? O que eu preciso mudar em mim que eu ainda não mudei? E mais, né? Se o seu povo, então aqui de alguma forma está dizendo, se a Márcia, se a Rita, se a Paola, se a Bel, se a Regina, se a Júnia, se a Daniele, se o Nivaldo, se a Márcia, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscarei a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, se ela se humilhar, orar e buscar minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu as ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E curarei a sua casa. E curarei as suas emoções. E curarei o seu casamento, sua maternidade, seu trabalho, sua relação com o dinheiro. Eu não sei no que você está precisando de cura hoje. Eu só sei que essa palavra traz confirmação para a nossa vida. Mas para que a gente possa acessar a promessa de Deus, nós precisamos de alguma forma nos humilhar, orar, buscar Deus sobre todas as coisas e pedir perdão. É isso que ele diz aqui. Pedir perdão e se afastar do pecado. Porque quando ele diz, né, que os nossos pecados estão perdoados, vai, nunca mais volte a pecar. Não adianta nada você receber perdão e continuar fazendo. Não adianta nada. Então, o que Deus está dizendo para nós aqui hoje, está dizendo para mim, está dizendo para vocês, é que vocês têm que se humilhar, orar, buscar a face de Deus por meio da palavra dele, por meio dos ensinamentos dele, afastar-se dos maus caminhos. Se a gente fizer isso, ele vai perdoar os nossos pecados e vai nos curar. Obrigada, Márcia, que ele possa curar todas as nossas vidas, né? E aí ela continua assim, então.
Foi o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que apareceu ao rei Salomão logo após este ter concluído a construção do templo e disse que ele havia escolhido aquele lugar para seu templo, para lugar de adoração e sacrifício. Deus falou que seus ouvidos estariam atentos à oração que fosse feita naquele lugar. Ele falou também que o seu povo enfrentasse lutas, pragas, secas e qualquer outro tipo de dificuldade, precisaria se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se arrepender de seus erros, pois ele ouviria dos céus e perdoaria os seus pecados e traria cura para a terra. Esse texto é muito pedagógico. Deus explica ao grande rei Salomão que existe um caminho claro, um passo a passo a ser seguido por todos aqueles que precisam de intervenção divina na sua vida. E naquela época ele ensinou o mesmo que pode ser usado na minha e na sua vida hoje. É um passo a passo, então presta atenção. Deus começa pedindo que nos humilhemos. Ele, mais do que ninguém, entende a raiz de todos os nossos problemas. O orgulho, lembra? Nosso velho conhecido. Por isso nos dá como primeiro passo, vencemos o nosso vilão, enfraquecendo o nosso ego e nos humilhando. E se humilhar é exatamente reconhecer os nossos erros, é admitir as nossas falhas, os nossos pecados, a desobediência, as escolhas e as alianças erradas que fizemos e fazemos todos os dias. É vencer o orgulho, olhar para a nossa vida e trazer a verdade sobre os nossos comportamentos. É admitir sem justificativas, sem dar desculpa, sem procurar um culpado para os seus erros. É admitir que erramos. Mas como você se humilha de maneira prática? Mais um passo. Humilhar-se tem como pressuposto a verdade. É reconhecer no seu coração e na sua mente que errou, sem guardar esse arrependimento para si e para Deus. Você precisa abrir mão e abrir a boca e confessar. Precisa buscar a pessoa que feriu, olhar nos olhos e confessar os seus erros, sem tentar explicar e nem se justificar. Precisa pedir um perdão sincero por todo o prejuízo, por toda a dor que causou. Quando isso acontece, for algo sincero do seu coração, seu ego será tratado e o orgulho perderá espaço e força. Só quando existem o verdadeiro arrependimento e a humilhação de confessar e pedir perdão, estamos prontos para passar para os passos seguintes. Você tem pedido perdão? Você tem olhado para a sua vida e reconhecido o que você fez de errado? Esse é um dos passos para acessarmos essa promessa que Deus fez para mim e para a sua vida. É sobre isso. E Deus ainda diz mais. Deus disse a Salomão que depois de se humilhar, o povo precisava orar e buscar a face dele. Isso quer dizer que para que as nossas orações cheguem ao Pai e Ele venha ao nosso favor, nós primeiro nos humilhamos e depois entramos em um relacionamento com Ele. Não existe relacionamento com Deus se você é uma pessoa orgulhosa. Se você é uma pessoa mentirosa, não existe. Se você é uma pessoa que se ofende com tudo. Todos esses passos a gente já foi tratando aqui, dia após dia. Hoje nós estamos aqui no dia 33. Eu não sei se você chegou hoje, se você chegou ontem, se você chegou no dia 1º, não interessa. Que bom que você está aqui. Segue aqui comigo. Nesse final de semana eu consegui. Eu mandei todas as lives lá para o YouTube. Daqui a pouco eu vou disponibilizar para vocês. Para as pessoas que estão e que vão entrar na comunidade. Elas vão ter acesso a essas gravações. É um trabalho maravilhoso que a gente está fazendo aqui com muito amor, com muito carinho. Muito trabalhoso para que vocês possam ter acesso a essas gravações. Então, se de alguma forma você vem pedindo para Deus um caminho, esse é o caminho. De se humilhar, de buscar ajuda, porque às vezes eu sou tão orgulhosa, tão orgulhoso, que eu não reconheço que eu preciso de ajuda. Acho que sozinha vou conseguir. Gente, isso é um engano. Todas nós, todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos precisar de ajuda de alguém. Não importa em qual área seja. E ela continua aqui. Adotando isso, então, quando eu me humilho, depois, adotando isso como um estilo de vida,
Orar e buscar a face de Deus não é um evento, um acontecimento único em um momento de desespero ou de forte necessidade. Essa busca precisa acontecer todos os dias, ser um caminho diário, uma busca por mais e mais conhecer a sua palavra. Mais tempo de oração, abrir o nosso coração, apresentar o nosso Deus e Pai toda a nossa existência e pedir sua direção para que tudo que existe em nós, nosso viver, glorifique a Deus. Você tem feito isso? Você tem se colocado na presença do Pai e pedido orientação? Eu fiz isso hoje. Eu faço isso todos os dias. E você? Uma vez que o coração está humilde e cheio da presença de Deus, ele diz que o próximo passo é abandonar os maus caminhos. Eu e você somos perdoadas por Deus todas as vezes que existe verdadeiro arrependimento, pedido de perdão e mudança de comportamento. Não existe humilhação nem arrependimento verdadeiro se não houver mudança de vida. E Deus deixou claro para Salomão que o seu povo precisava se afastar de seus maus caminhos, para que as orações fossem ouvidas dos céus, para que os pecados fossem perdoados e que o socorro chegasse. Qual é o socorro que você precisa de Deus hoje? Veja, aqui tem um passo a passo. Muitas vezes você fica perguntando, mas como eu vou fazer isso? Se humilhando, pedindo perdão, mudando os seus comportamentos, se aproximando de Deus. É assim, tá aqui, tá claro. Tá bem claro. Hoje não tá bem pedagógico mesmo essa lição? Porque muitas vezes a gente até diz, eu quero mudar, mas eu não sei como. Agora você vai saber. O primeiro caminho, se humilhar, pedir perdão, mudar os seus comportamentos, se aproximar de Deus. E tem um segredo aqui. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você muda. É impossível, como diz uma amiga querida minha, Sula, é impossível ficar perto do sol e não ser atingida por ele. É impossível. Então não tem como você ler, por exemplo, a Bíblia todos os dias e continuar igual. Talvez no primeiro momento você não vai entender direito se você nunca leu. Mas se você já está mais familiarizada, aquilo vai entrando, vai acalmando, vai trazendo clareza. Tem o livro de Provérbios, por exemplo, que é maravilhoso para nós mulheres. Ele vem mostrar para a gente o que Deus espera de nós. Ele fala sobre a tola, sobre a mulher sábia, sobre ser sensata e ser insensato, sobre ser previdente. As noivas guardaram o azeite para esperar o noivo. Elas levaram uma porção a mais. Vocês sabem dessa história? Tudo isso está lá em Provérbios. Tudo isso está lá em Provérbios. Agora estamos numa passagem linda, num momento lindo da igreja. Estamos nos aproximando da Semana Santa e da paixão e morte e ressurreição de Cristo. E nesse momento é bom que você lesse ali os evangelhos. Eu gosto muito de João, mas tem Mateus, que é maravilhoso, detalhista. Né? Eu já assisti a série The Chosen, mas hoje eu comecei a assistir de novo com meu marido. Amanhã vai estrear uma nova, como é que chama? Uma nova temporada. Já teve 3, amanhã vai recomeçar, né? Vai estrear a 4ª temporada na Netflix. É um bom momento para você assistir. Ali mostra um Jesus acessível, um Jesus que ensina, que é um verdadeiro mentor. Né? Hoje eu estava vendo com ele, acho que no 2º ou no 3º capítulo, não sei, ele se encontra com as crianças e vai ensinar para as crianças. É sobre isso, é sobre ter Jesus como um professor, como um mentor, como alguém que vem te mostrar qual é o caminho. Ele mesmo disse, eu sou sal e luz. Não é isso que ele diz? É buscar cada vez mais e mais estar nessa presença que muda, que edifica, que cura, que liberta. Jesus é esse caminho, se você está pedindo. Essa série é ótima, né, Júnior? E aí ela continua aqui. Jesus esteve com uma mulher que havia cometido adultério. Homens da lei a levaram de modo humilhante à frente de todos para que fosse apedrejada.
Jesus primeiro colocou todos os acusadores da mulher para fazerem uma autoanálise da sua vida e de seus pecados. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu? Em seguida, depois que todos os homens se foram, por terem seus pecados ainda não tratados, Jesus olhou para a mulher e disse que ele também não a condenaria e pede que ela vá e não peques mais. Ir e não cometer o mesmo erro. Ir e mudar de comportamento. É o que nos dá acesso ao perdão de Deus e a sua intervenção em nossa vida. Muitas vezes fazemos coisas que nem sabemos que não podia fazer. E tá tudo bem, você fez o que podia com os recursos que tinha. Mas agora você pode tomar consciência disso, pedir perdão, se arrepender verdadeiramente e não voltar a cometer mais os mesmos erros. É isso que essa leitura de hoje nos diz. É se aproximar de Deus para que você seja completamente curada. E paralelo a isso, você pode buscar a ajuda das pessoas aqui. Buscar um caminho. Um dos caminhos que eu tenho para te oferecer hoje é a imersão do dia 12. É um recomeço. Se você tem se sentido perdida, se você está com um problema no seu relacionamento, se você está com um problema com você mesma, um problema de autoestima, se você é muito insegura, se você tem problema com seus pais, com seu marido, com a sua maternidade, se você tem problema com o seu trabalho, com o seu dinheiro, é para você. É para você se encontrar. É para você recomeçar de um jeito certo para nunca mais precisar recomeçar. E ela continua aqui. Olha para a minha vida, para os meus erros do passado e me pergunto, onde eu estaria se eu não tivesse sido encontrada por Deus? Confesso que não gosto nem de imaginar. E quando eu vejo o tamanho sem fim da misericórdia do Senhor em minha vida, Ele me escolheu primeiro. E se você está com este devocional em suas mãos, tenha convicção de que também é escolhida e que essa palavra é real na sua vida. Existe sempre um caminho em Deus para reescrevermos a nossa história e o caminho é este. Errou? Humilha-se, confesse o seu erro, peça perdão. 2. Construa um estilo de vida de oração, de buscar a face de Deus e de caminhar na presença dele. 3. Uma vez que reconheceu e pediu perdão pelos seus erros, é hora de abandonar os seus maus caminhos. Mude de comportamento, abandone o erro e o pecado. É a prova do verdadeiro arrependimento. E arrepender-se é mudar. 4. Faça dos passos 1, 2, 3 um hábito. Pois enquanto vivemos, teremos que nos humilhar, orar e buscar a face de Deus e abandonar os nossos erros. Bonito isso, não é? Eu sou o caminho, a verdade, ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Isso mesmo, Márcia. Isso mesmo. E hoje, você examina seu coração? Quais são os seus pensamentos? Muita coragem. Se hoje você examinar o seu coração e os seus pensamentos com muita coragem e verdade, também humildade, por erros ainda que não pediu perdão para quem machucou, talvez sejam comportamentos que hoje ainda luta para tirar da sua vida. Mesmo sem querer, eles ainda acontecem e acabam ferindo quem ama e trazendo dores e prejuízos para a sua vida. Faça uma oração. Peça que o Espírito Santo de Deus conduza a sua mente de modo que lhe traga à memória erros que cometeu e pelos quais até hoje nunca se arrependeu. Ou se arrependeu, ficou calada, não humilhou-se confessando o erro, muito menos pediu perdão. E a tarefa de hoje ela é muito importante. Ela diz assim: agora vamos fazer um exame de consciência. Liste 3 erros e o nome das pessoas que fez mal. Quais os prejuízos você tem hoje por conta disso? É sobre isso, gente. É sobre a gente se arrepender. Qual foi o erro? Qual é o nome da pessoa que eu feri com esses comportamentos? E quais os prejuízos que eu tenho hoje na minha vida por conta disso? Tudo tem causa e efeito. Tudo. A gente tem que sair daquele lugar de inocência, onde a gente acha que faz as coisas ficam por isso mesmo. Não fica. Não fica. Tudo que a gente faz, mais cedo ou mais tarde, a gente vai colher. Tem aquela passagem do semeador que diz isso. Se você se você planta confusão, você vai colher confusão. Se você planta moranguinho, você vai colher moranguinho. É impossível plantar limão
e colher banana. É impossível. Chegou a hora da gente tomar essa decisão e falar, não, eu quero mudar. Eu vou começar listando os meus erros e quem que eu ofendi. Porque existem 3 coisas, eu já falei aqui pra você, mas talvez você tenha chegado hoje aqui pela primeira vez. Existem 3 coisas que corrompem o nosso coração. A primeira delas é o que as pessoas fizeram e fazem com a gente. Segundo, o que a gente faz com o outro. E terceiro, o que a gente faz mesmo com a gente. Esse é o momento de você olhar para aquilo que você fez para as pessoas com quem você convivia ou convive até hoje. Quais são os seus maus comportamentos? Do que você se arrepende? Se humilha. Se humilha, peça perdão. Mude seus comportamentos porque depois vai valer a pena. Essa é a promessa que Deus fez para nós lá no começo desse capítulo de hoje. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E curarei a sua vida e curarei a sua alma. É isso que Deus está dizendo. Faz esse exercício depois, vale a pena. A música de hoje é Me Rendo. E a oração de hoje é: Deus Todo-Poderoso, Senhor de tudo que há em mim. Eu venho hoje na sua presença, Pai, abrir o meu coração e dizer que eu me arrependo dos meus maus caminhos. Quero te confessar os meus erros. E aí você pode citar os erros que você lembra. E os que você não lembra, você pede para o Espírito Santo de Deus te iluminar para que você possa lembrar. Quero te pedir perdão, dizer que eu reconheço os prejuízos que causei. Cite também o nome das pessoas que você ofendeu, que você magoou, que você maltratou. Senhor, eu decido hoje vencer todo o orgulho e ir até essas pessoas pedir perdão. E eu me comprometo contigo, Senhor, a mudar os meus comportamentos. Não repetir esses velhos erros. Sustenta-me, Senhor, nessa jornada e na minha decisão de te agradar. Senhor, inclina teus ouvidos à minha oração. Muda o meu caráter e sara a minha terra, sara a minha alma. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Que lindo. Que lindo. Que você possa no dia de hoje, nesse dia 33, pedir perdão. Se inclinar. Se prostrar diante do Pai e pedir, reconhecer os seus erros. Pedir perdão para as pessoas que você ofendeu, para quem você magoou. Mudar os seus comportamentos para que Ele olhe para você e cure. Muitas de nós temos feridas emocionais que têm nos machucado, que têm nos cegado. E aí, com medo de nos machucarmos mais, somos acometidas pelo orgulho, que nos faz sempre ter justificativas, desculpas ou um culpado para as coisas que a gente faz. Se livra do orgulho. Se livra das escamas. Se livra dos post-its que as pessoas foram colocando em você ao longo da sua vida, que faz com que você seja quem você é hoje, mas que de verdade você não tem vivido uma vida plena, você tem apenas sobrevivido. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei pelo que você passou, nem pelo que você está passando. Eu sei de casos reais de mulheres que eu atendo todos os dias. E baseado nas histórias delas e também na minha, eu posso garantir para você que está aqui comigo hoje, para você que vai assistir depois, que vale a pena. Sempre vale a pena decidir por mudar, por ser e fazer diferente. Por abandonar verdadeiramente o orgulho, a mentira e nos aproximarmos de Deus, mesmo que a gente não saiba no começo muito como fazer. Deus vai conduzir, Ele sempre conduz. Ele sempre dá um jeito daquilo acontecer quando tem que acontecer. E se você de alguma forma está aqui, se você participou desses 33 dias, se você está decidida a transformar a sua vida, é porque Ele já começou a agir. Você só precisa se aproximar mais e mais dele, deixar ele mudar o seu caráter, alinhar as suas emoções. Mas para isso você também vai precisar de ferramentas, você vai precisar de ajuda. Peça ajuda. E a ajuda que eu tenho para te oferecer hoje é a imersão do dia 12. Então se você não fez ainda a sua inscrição, faça. Eu estou te esperando do lado de cá. Eu quero ver sua lista, o seu nome na lista.
Eu quero poder te conduzir nessa manhã de sábado, para que você possa viver realmente a plenitude em todas as áreas da sua vida, saindo daquele lugar de ofensa. Esse é o convite para hoje. Amanhã a gente continua. Amanhã no horário normal, de segunda a sexta, 7h15, sábado e domingo, 9 horas. Hoje precisou ser 19 horas, porque eu tive um compromisso. Então, e amanhã a lição é perdoe a si mesmo. Porque não adianta nada você perdoar os outros e você não se perdoar. Hoje a gente falou do mal que você fez para as outras pessoas. Amanhã a gente vai falar sobre se perdoar. Como eu disse, a culpa muitas vezes nos paralisa e nos impede de viver a vida plena que Deus nos fez para viver. Eu não sei o que aconteceu na sua história, mas hoje a gente está falando de você pedir perdão. Amanhã você vem de novo aqui para o encontro 34 de 40 para a gente falar sobre se perdoar. Traga mais alguém, pega alguém pela mão, convide. Fala, eu estou participando de um desafio. Nós já estamos no dia 34 de 40, não tem problema. Não tem problema. Lá também na história, nas parábolas, nas histórias do semeador, o dono da vinha pagava o mesmo valor para quem chegava no começo ou para quem chegava no final. Então não faz diferença se você chegou aqui um mês, se você está aqui desde o começo, se você está aqui há 15 dias, se você está aqui há 10 dias. Diz para mim, você que está aqui, você está aqui já há quantos dias? Daniela, eu acho que está desde o começo, né, Daniela? Diz para mim, quantos dias fazem que você está aqui? É 1, é 10, é 5, é 20, é 30, é 33? Quantos dias fazem que você está aqui? Fala para mim que eu quero saber. Me diz. E mais, me diz se está valendo a pena. O que está ficando para você dessas lições? Eu não sei aí para você, mas para mim aqui tem valido muito a pena. Eu já tenho colhido os frutos desse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês na minha vida. Na minha vida, na minha casa, no meu casamento, com as minhas filhas, no meu trabalho. Quanta transformação, quanta mudança. Quanta mudança. É sobre isso que eu estou dizendo. É sobre isso que eu quero dizer ainda mais. E para que a gente possa continuar juntas, eu espero você então amanhã. E eu espero você no dia 12, é claro. Temos aí mais 7 dias pela frente, para que possamos levar todas as áreas da nossa vida além, trazendo Deus para o centro. Esse é o objetivo desses nossos encontros aqui. Eu desejo do fundo do meu coração que tenha sido de proveito, que você leve algo positivo do dia de hoje, que você decida perdoar, que você decida se humilhar, que você decida se aproximar desse Jesus, desse Deus que cura, que perdoa, que ama, que morreu por mim e por você. Ai, que lindo, Regina. A Regina está aqui desde o começo, né? 33 dias e já está, inclusive, na imersão. Vai ser um prazer ter você na imersão, viu, Regina? E assim a gente segue. A gente segue. Eu espero vocês amanhã, 7h15. Traga mais alguém. Envia depois essa live. Eu tenho certeza que no seu ciclo de relacionamento você conhece alguma mulher que está precisando recomeçar de alguma forma. Eu tenho certeza que você conhece. A gente sempre conhece alguém. Então, seja abundante. O abundante é aquele que recebe, mas ele também dá. Que nós possamos fazer com que essa mensagem, que não é minha, eu só estou sendo obediente, que essa mensagem chega a mais e mais e mais mulheres, cada vez mais e mais, que mulheres possam se transformar, possam buscar Deus, possam se curar, possam alinhar suas emoções, colocar Deus, família e trabalho. Essa é uma ordem que traz fluidez para a nossa vida. Tem sido assim comigo e pode ser assim também com você. Então, muito obrigada por hoje. Um beijo grande, fiquem todas com Deus. E até amanhã, se Deus quiser, às 7h15. Eu espero vocês. Tchau!